A nossa primeira aula de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino. Quais são os órgãos que nós vamos estudar na aula de hoje? Os testículos e os epidídimos, que estão localizados dentro do escroto, os ductos deferentes, que estão localizados no funículo espermático, as vesículas seminais, o ducto ejaculatório, a próstata, as glândulas bulbouretrais, a uretra e o pênis. Então, esses são os órgãos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Vamos começar falando do escroto. O escroto é uma bolsa que está situada posteriormente ao pênis. Então, nessa imagem, nós conseguimos visualizar o escroto, ó, nessa posição. Esse escroto, ele é dividido por um septo. Então, bem no centro aqui nós vemos esse septo, e esse septo vai dividir o escroto em dois compartimentos. E cada um desses compartimentos vai alojar um dos testículos, tá? Então, nós temos o compartimento direito com o testículo direito e o compartimento esquerdo com o testículo esquerdo. Essa bolsa escrotal, ou esse escroto, ele é formado por várias camadas, né? Sendo a camada mais externa a pele, e abaixo da pele nós vamos ter camadas musculares, nós vamos ter túnicas, diversas camadas, né, de túnicas que vão estar revestindo os testículos e formando, então, o escroto. Eu gosto de chamar a atenção nessa imagem para essas fibras musculares que nós vemos aqui, que é o músculo cremaster. Esse músculo cremaster, ele ajuda na movimentação do escroto. Antes de eu falar dessa movimentação do escroto, eu gostaria de falar da função dele. A função do escroto é manter uma temperatura favorável para a espermatogênese. Como eu falei para vocês, dentro do escroto estão alojados os dois testículos. Os testículos têm como função produzir os espermatozoides, que é essa tal da espermatogênese, a produção, a formação dos espermatozoides. A temperatura corporal, ela é muito alta para esses espermatozoides. Então, devido a isso, né, esses testículos, bom dia, Maria, eles são alojados ou eles estão localizados fora da cavidade pélvica, porque fora da cavidade pélvica, a temperatura corporal, ela é um pouco menor. Então, normalmente, a nossa temperatura é em torno de 36, né, 36 e alguma coisa, até 37. A temperatura dentro do escroto, que está localizado fora da cavidade pélvica, pode ser até 1 grau a menos. E essa temperatura é a temperatura ideal para a formação, para a produção dos espermatozoides. Se os testículos fossem localizados dentro da cavidade pélvica, não seria uma temperatura favorável e a produção dos espermatozoides seria comprometida, tá? Então, por isso que os testículos, eles ficam localizados dentro do escroto, fora da cavidade abdominal e pélvica do nosso corpo, do corpo dos homens, na verdade, tá? Já vou mostrar para vocês que os testículos, na sua formação, lá na embriologia, quando eles se formam, a princípio, eles estão localizados dentro da cavidade abdominal e pélvica, e posteriormente eles descem, então a gente tem a descida dos testículos, e aí eles se posicionam dentro do escroto. Sempre pensando nessa temperatura favorável para a espermatogênese. Voltando para o músculo que eu falei para vocês, o músculo cremaster, tá? Então a gente vê que existem fibras musculares, ó, ao redor dos testículos e formando esse escroto. O que acontece? Eu não sou homem, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas os meninos com certeza já passaram por isso. Em dias que é muito quente, esse músculo cremaster, ele relaxa, então o escroto desce, tá? Em dias que é mais frio, por que ele desce? Porque está muito quente, a temperatura corporal também está mais elevada, e aí os testículos, eles precisam se afastar um pouquinho mais da cavidade pélvica, tá? Então, ocorre um relaxamento dessa musculatura, e esse escroto, né, ele desce um pouquinho. Em dias que é mais frio, ou quando a temperatura está reduzida,
ocorre uma contração dessa musculatura e o escroto sobe. Então, ele se aproxima da cavidade pélvica, porque a temperatura está mais baixa, tanto a temperatura ambiente, né, como a temperatura corporal, ela pode baixar um pouquinho, e aí esse músculo vai se contrair e o escroto vai subir para se aproximar dessa cavidade pélvica e elevar, então, um pouquinho a temperatura dessa região. Próximo órgão, os testículos. Existem dois testículos, né? Então, é um órgão par, existe um testículo direito e um testículo esquerdo. Eles estão posicionados nessa bolsa músculo-cutânea, que é denominada de escroto, que está localizada posteriormente ao pênis. Os testículos apresentam esse formato ovoide, como nós vemos aqui, e a função dos testículos, então, é produzir espermatozoides, bem como produzir os hormônios masculinos, por exemplo, a testosterona. Envolvendo o testículo, existe uma cápsula de tecido conjuntivo, que é chamada de túnica albugínea. Em peças naturais no laboratório, essa túnica ela é bem característica, porque ela é como se fosse um tecido esbranquiçado e bem brilhante, então ela é bem fácil de identificar. Porém, nas peças artificiais, nós já não conseguimos diferenciar as camadas, tanto do escroto como do testículo, tá? Mas na nossa imagem aqui, ó, o número 1 que está envolvendo esse testículo corresponde à túnica albugínea. Dessa túnica albugínea vão se originar septos, né, prolongamentos, ó, que vão adentrar nesse testículo e vão dividi-lo em diversas regiões. Então, esses prolongamentos da túnica albugínea são chamados de septos do testículo ou dos testículos, e esses septos vão dividir esses testículos em espaços que são denominados de lóbulos dos testículos. Nesses lóbulos, nesses espaços no interior dos testículos, existem túbulos, que são chamados de túbulos seminíferos, mais precisamente, né, nessa região, os túbulos seminíferos contorcidos. Até coloquei uma imagem aqui, ó, esses túbulos, e é no interior desses túbulos seminíferos contorcidos que ocorre a formação ou a produção dos espermatozoides. Então, é no interior dos túbulos seminíferos contorcidos que ocorre a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Aqui eu coloquei essa imagem, ó, para nós vermos que lá no início, isso aqui tudo é vida intrauterina, tá? Então, com 8 semanas de formação, os testículos estão alojados aqui na cavidade abdominal e pélvica, ó. Então, com 11 semanas, nós vemos que ele já está mais formado, tá? E ele já está descendo, está numa posição mais baixa. Com 4 meses, eles já se apresentam mais visíveis, né, com mais características e numa posição ainda mais baixa. E com aproximadamente 8 meses, os testículos deixam a cavidade pélvica e passam para a região do escroto, tá? Então, no nascimento, normalmente, os testículos já se encontram no escroto. Pode acontecer, né, casos em que não ocorre essa descida dos testículos. Eles ficam alojados na cavidade pélvica, que é uma condição que é chamada de criptoquirdia. E pode acontecer com um testículo ou com os dois. Às vezes, os dois ficam na cavidade pélvica, às vezes, um desce e o outro não. Normalmente, se espera até 1 ano após o nascimento, que pode ocorrer a descida natural, espontânea deles. Caso não ocorra essa descida espontânea, né, de forma natural, é indicado que se faça uma cirurgia para posicionar os testículos dentro do escroto. Porque se eles permanecerem dentro da cavidade pélvica, isso vai alterar o funcionamento deles. Então, vai alterar a espermatogênese, a produção, a formação dos espermatozoides. Bom, a próxima estrutura é o epidídimo. Então, nós vimos que os espermatozoides, eles são produzidos pelos testículos,
Após a produção desses espermatozoides, eles vão sair, vou voltar aqui para essa imagem, ó. Ó, a gente vê que existe uma série de tubos ou túbulos no interior desse testículo. Então, após a sua produção, eles vão passar por essa rede de túbulos e vão se posicionar nessa próxima estrutura, que é o epidídimo. O epidídimo é um tubo muito longo que se apresenta no formato da letra C, como nós vemos aqui, na margem posterior dos testículos. Ele é dividido em 3 partes, então nós temos a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a partezinha mais final aqui é a cauda do epidídimo. Esse epidídimo, como eu falei para vocês, é um tubo muito longo e ele está todo enovelado, todo enroladinho. Se nós fôssemos abrir esse tubo, ele mede aproximadamente 6 metros de comprimento, tá? Então, é um tubo muito longo que fica todo enovelado. Dentro desse epidídimo vão ficar armazenados os espermatozoides, que foram produzidos pelos testículos. Então, eles saem por aqueles túbulos, se direcionam para o epidídimo, onde eles vão ficar armazenados durante um tempo, até o momento de ser eliminado do corpo, que é o que nós chamamos de ejaculação. Então, até o momento da ejaculação, enquanto o homem não tiver uma ejaculação, os espermatozoides ficam alojados aqui no interior desse epidídimo. Agora nós vamos ver o trajeto desse espermatozoide até ele ser eliminado do corpo. Então, nós vimos que os espermatozoides foram produzidos nos testículos e ficaram armazenados no epidídimo durante um tempo. O próximo órgão ou a próxima estrutura é o que nós chamamos de ducto deferente, tá? Ducto deferente. O ducto deferente é um tubo longo também, fino, se encontra no número par, né? Então, existem 2 ductos deferentes, existem 2 testículos, 2 epidídimos e 2 ductos deferentes, que medem aproximadamente 30 centímetros de comprimento e que correspondem ou que são a continuação da cauda do epidídimo. A função do ducto deferente é conduzir os espermatozoides até a próxima estrutura do sistema reprodutor masculino, que é o ducto ejaculatório. Então, a partir de agora, nós já estamos pensando no momento da ejaculação, quando esses espermatozoides vão ser eliminados do corpo, tá? Então, o ducto deferente vai conduzir os espermatozoides que estavam armazenados aqui no epidídimo até a próxima estrutura, que é o ducto ejaculatório. Então, nessa vista aqui lateral, nós vemos esse ducto, ó, que ele é a continuação do epidídimo, ele vai subindo, então ele deixa o escroto, entra na cavidade pélvica, e aí vai se direcionar lá para a região posterior da bexiga urinária. Nessa vista posterior aqui, ó, nós temos uma bexiga urinária, então essa estrutura toda que nós vemos aqui é a bexiga urinária, e aqui na sua região mais posterior e central, nós vemos chegando, ó, o ducto deferente de um lado e o ducto deferente do outro lado. A porção mais dilatada do ducto deferente, nessa região final, é chamada de ampola do ducto deferente, tá? Então, nós temos aqui o ducto deferente e essa parte dilatada é chamada de ampola do ducto deferente. Já vou falar o nome de outras estruturas que nós vemos nessa imagem aqui. Essas estruturas lobuladas mais laterais correspondem a um par de glândulas, que nós já vamos falar delas, que são as vesículas seminais, tá? Vesículas seminais. E mais inferiormente aqui nós temos a próstata, que também é uma glândula que nós vamos falar posteriormente. Outra estrutura importante para nós vermos aqui, ó, são essas duas, ó, de um lado e do outro. Alguém sabe me dizer que estruturas são essas, ó? Os ductos deferentes cruzam essas duas estruturas. Quem me diz que estruturas são essas duas aqui? É o ureter, será? Muito bem. Uhum, isso aí, Maria, Amanda, Vitória, são os ureteres, direito e esquerdo, que estão trazendo a urina dos rins até a bexiga urinária, tá? Muito bem.
Bom, eu falei para vocês que o ducto deferente, ele se inicia lá no escroto, mas ele entra na cavidade pélvica. Então, lá na região inguinal, existe uma abertura que é chamada de canal inguinal, que corresponde a um túnel que dá passagem às estruturas externas para a cavidade pélvica, ou também para as estruturas internas que querem deixar a cavidade pélvica e chegar até o escroto, que é o caso das artérias, né? Então, existem artérias que precisam irrigar essas estruturas que estão no escroto. Então, elas saem da cavidade pélvica e se direcionam para o escroto. Como existem estruturas que estão no escroto e precisam se direcionar para a cavidade pélvica, que é o caso do ducto deferente, das veias, dos vasos linfáticos, e também nós temos passando nessa região os nervos, que são responsáveis, então, em fazer a inervação dessas estruturas, tá? Então, esses nervos estão entrando e saindo pelo canal inguinal. O conjunto de estruturas que passa pelo canal inguinal é chamado de funículo espermático. Então, é o conjunto de estruturas que está passando pelo canal inguinal. O canal inguinal é essa abertura que nós vemos aqui, ó, tá? Então, ele vai formar como se fosse um túnel para adentrar na cavidade pélvica. Aqui nós vemos, ó, um testículo com o funículo espermático, eles estão envolvidos aqui por túnicas, tá? Nessa segunda imagem aqui natural, essa túnica ela já foi aberta, então a gente vê bem certinho aqui, ó, o testículo com a túnica albugínea, que é essa estrutura mais esbranquiçada. Posteriormente aqui nós vemos, ó, o epidídimo, também recoberto por uma túnica, e mais superiormente aqui nós temos o funículo espermático, ainda envolvido por essa túnica. Na terceira imagem, esse revestimento foi aberto. Então, a gente vê aqui um conjunto de veias, de artérias, o ducto deferente, que é essa estrutura maior, tá? Então, todas essas estruturas formam o funículo espermático. Nesse funículo espermático, como eu falei para vocês, nós temos a presença do ducto deferente. O ducto deferente é a estrutura que é seccionada quando ocorre o que nós chamamos de vasectomia. Então, a vasectomia é um método contraceptivo que o homem pode realizar, ou que pode ser realizado nos homens, para evitar gravidez, tá? Então, o que que acontece? Eu coloquei um vídeo, já vou mostrar para vocês. Mas é feito um pequeno corte no ducto deferente, e aí é feita uma amarração em cada uma das pontas, e aí o que que nós temos que pensar? Os espermatozoides, que são os gametas masculinos, são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo. Para que ocorra a gravidez, esses espermatozoides, eles têm que sair daqui, fazer todo o seu trajeto e ser eliminado, mais precisamente no corpo feminino, na vagina da mulher, né? Para encontrar com o ovócito e ocorrer a fecundação. Quando nós temos esse bloqueio aqui, ó, os espermatozoides não passam, tá? Então, não temos mais a passagem dos espermatozoides. Quando o homem ejacula, ele vai continuar ejaculando os líquidos que estão presentes no sêmen, porém, nesse líquido não existe espermatozoides. Tá? Então, a ejaculação acontece normalmente, só que nesse líquido que é ejaculado não tem espermatozoide, porque eles ficam presos aqui dentro. Bom, aí nós chegamos na próxima estrutura, pensando numa pessoa que não fez vasectomia, num homem que não fez vasectomia. Então, os espermatozoides vão subindo pelo ducto deferente e vão chegar agora no ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório é um tubo fino e curto, e ele vai ser a junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. A vesícula seminal, então, são essas estruturas mais laterais aqui, que correspondem a duas glândulas, e mais na parte central aqui, nós temos os ductos deferentes. A abertura dessas quatro estruturas, né, duas vesículas e dois ductos deferentes, vão formar esse pequeno ducto, ó, que nós vemos aqui embaixo, ó, que é o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório atravessa a próstata, tá? Então, nós temos aqui a próstata, ó. O ducto ejaculatório atravessa essa glândula
e vai se abrir aqui na uretra prostática. Então, os espermatozoides que estão vindo do ducto deferente passam pelo ducto ejaculatório e são lançados na uretra prostática. E aí, a uretra, nós já estudamos na aula passada. Então, nós vimos que a uretra é um canal comum tanto para a micção como para a ejaculação, ou seja, vai servir de passagem tanto para a urina como para o sêmen. É um tubo que tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento e se inicia aqui no ósseo interno da uretra, na bexiga, e se finaliza no ósseo externo da uretra, no pênis. Essa uretra masculina é dividida em três partes: uretra prostática, uretra membranácea e a uretra esponjosa. Então, os espermatozoides que foram produzidos nos testículos, ficaram armazenados no epidídimo, foram conduzidos pelo ducto deferente, ducto ejaculatório, vão ser lançados aqui na uretra prostática. E aí vai passar para a uretra membranácea, uretra esponjosa, até ser eliminado do organismo. Só que esses espermatozoides, eles não são eliminados sozinhos. Eu até comentei anteriormente que existe um líquido que é secretado junto com eles. Esses líquidos são produzidos e secretados por glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Nós temos dois pares de glândulas e mais uma glândula unitária. Então, nós temos as vesículas seminais, que é um parzinho de glândulas, as glândulas bulbo-uretrais e a próstata, que é única. Então, vamos começar falando das vesículas seminais. Já falei e mostrei anteriormente para vocês, as vesículas seminais são essas bolsas membranosas, ó, lobuladas, que estão na parte posterior e inferior da bexiga urinária, tá? E estão superiormente à próstata. Então, nós temos aqui a próstata, e superiormente a ela, nós temos as vesículas seminais. Quando nós falamos do sêmen, nós estamos falando de uma substância que é formada pelos espermatozoides e por componentes líquidos. Os espermatozoides, eles foram produzidos, né, eles foram formados lá nos testículos. E os componentes líquidos são produzidos e secretados por essas glândulas que eu acabei de citar. Esses componentes líquidos, eles vão ativar os espermatozoides e vão facilitar a progressão dele através das vias de passagem. Então, através da uretra masculina, né, até ser eliminado, na própria vagina. Então, esse líquido vai facilitar o trajeto dos espermatozoides. O líquido seminal é um líquido adicionado a essa secreção dos testículos, que são os espermatozoides. Esse líquido vai ajudar a neutralizar o ambiente ácido da uretra e do trato genital feminino. Então, tanto a uretra masculina como a vagina, por exemplo, eles são ambientes muito ácidos. Se não tivesse esse líquido, os espermatozoides iriam morrer, eles não iriam sobreviver, eles iriam se tornar inativos devido a essa acidez. Então, esse líquido, né, que é adicionado aos espermatozoides ajuda a neutralizar esse ambiente ácido. Então, mantendo assim os espermatozoides ativos, né, e viáveis para uma possível fecundação. O líquido que é secretado pelas vesículas seminais constitui 60% do volume do sêmen, tá? Então, 60% do sêmen provém das vesículas seminais. A próxima estrutura, a próxima glândula, é a próstata. Então, a próstata é uma glândula única, mais mediana, e que também produz e secreta um líquido, tá? Então, que vai ser adicionado ao líquido seminal. Está localizada na parte mais inferior da bexiga, e a função dela é produzir, né, e armazenar e secretar um fluido incolor e ligeiramente alcalino, tá? Então, ele também vai ajudar a neutralizar o ambiente por onde os espermatozoides passam. O líquido secretado pela próstata constitui de 10 a 30% do volume do sêmen. Então, aqui mostrando algumas imagens, ó, uma bexiga urinária na vista posterior,
Aqui nós temos os ureteres, o ducto deferente, a parte mais dilatada, a ampola do ducto deferente, e nas laterais, as vesículas seminais. E mais inferiormente aqui, ó, nós temos a próstata. Numa vista anterior da bexiga, nós temos aqui a próstata aberta, tá? Já vemos aqui uma parte da uretra prostática. E num corte sagital mediano, vista medial, nós vemos aqui, ó, sínfise púbica, bexiga urinária, o reto mais posterior, e abaixo da bexiga, ó, nós temos a próstata. Atravessando a próstata aqui na parte mais posterior, ó, nós temos o ducto ejaculatório. E essa imagem eu gosto de mostrar para nós vermos a relação da próstata com o reto. Então, é muito próximo, né? A relação dos dois, ó, eles estão muito próximos. Nós temos aqui a próstata e logo, né, posteriormente a ela, nós já temos o reto. Então, quando ocorre uma alteração nessa próstata, ou seja, quando ela aumenta o seu tamanho, né, quando ela se apresenta um tamanho maior, ela vai começar a comprimir as estruturas que estão ao seu redor. Uma dessas compressões, né, vai ser da uretra prostática. Então, pode ocorrer uma obstrução e a urina ela não consegue mais passar por essa região. Então, a micção de um homem que tem a próstata aumentada, ela pode estar comprometida. Vai depender do nível, do estágio, né, do tamanho que se encontra essa próstata. E aí mostrando a relação ou o porquê que é feito o exame do toque retal, devido a essa proximidade, tá, que tem, a próstata tem com o reto. Quando ela aumenta, ó, normalmente nós vemos ela assim, quando ela está aumentada, quando o médico faz o toque, ele consegue sentir se essa próstata está no seu tamanho normal ou se ela está com tamanho aumentado. Por isso é importante, né, o exame do toque retal. E as últimas glândulas do sistema reprodutor masculino são as glândulas bulbouretrais. São duas glândulas, tá? Pequenas, que têm formato arredondado, de coloração amarela e têm aproximadamente o tamanho de uma ervilha. Então, são glândulas bem pequenas. Essas glândulas bulbouretrais estão localizadas próximas do bulbo do pênis. Nós já vamos ver as partes do pênis, tá? E estão inferiormente à próstata. Elas estão localizadas ali na altura da uretra membranácea. Porém, os ductos dessas glândulas vão se abrir na uretra esponjosa. Então, a secreção das glândulas bulbouretrais é lançada na uretra esponjosa. Função dessas glândulas. Durante a estação sexual, essas glândulas secretam uma substância alcalina que vão auxiliar também na proteção dos espermatozoides e, além disso, elas também secretam um muco que vai lubrificar a extremidade do pênis e o revestimento da uretra. O líquido que é secretado pelas glândulas bulbouretrais, corresponde a 5% do volume do sêmen. Aqui nessa imagem, ó, nós vemos aqui a bexiga urinária, com o seu trígono, tá? Os ósseos dos ureteres, o ósseo interno da uretra. Aí nós vemos aqui a próstata, com a uretra prostática. Aqui nós vemos, ó, as glândulas bulbouretrais, bem na região onde nós encontramos a uretra membranácea, tá? Porém, elas vão emitir dois ductos, e esses ductos vão se abrir aqui, ó, no início da uretra esponjosa. E aí, nós chegamos na parte final da nossa aula, onde nós falamos do pênis. O pênis é o principal órgão do sistema reprodutor masculino. Ele é o órgão erétil e de cópula, ou seja, é o órgão que tem a capacidade de se tornar erétil e que é utilizado no ato sexual. Normalmente, o pênis encontra-se flácido, tá? E aí nós vamos ver que no interior desse pênis existem tecidos lacunares ou espaços que são preenchidos por sangue. Quando esses espaços são preenchidos por sangue, esse pênis aumenta o seu tamanho e o seu volume e torna-se rígido.
que é o que nós chamamos de ereção. Então, quando nós falamos do pênis, nós temos que pensar que ele é formado por 3 cilindros de tecido erétil, 2 cilindros mais superiores e 1 cilindro mais inferior. Os 2 cilindros superiores são chamados de corpos cavernosos e o cilindro inferior é chamado de corpo esponjoso. Então, olha aqui nessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, essa mais inferior, ó. Nós vemos 2 cilindros superiores, que são os corpos cavernosos, e um cilindro inferior, que é o corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso, ó, nós vemos essa abertura, que corresponde à uretra esponjosa, por onde vai passar a urina e o sêmen, tá? Os corpos cavernosos têm um aspecto de como se fosse uma esponja, tá? Pensa aquela esponja que tem aqueles espaços trabeculares no seu interior. E quando o pênis está flácido, é como se fosse uma esponja que está mais seca. Quando ocorre a excitação, nós vemos que bem no centro aqui, ó, existe uma artéria no interior de cada corpo cavernoso. Então, vai ocorrer uma dilatação dessas artérias e vai aumentar o fluxo sanguíneo para essa região. E todos esses espaços aqui, ó, no interior dos corpos cavernosos, esses espaços são preenchidos por sangue. Quando eles são preenchidos por sangue, então esse pênis vai aumentar o seu tamanho e o seu volume e vai se tornar rígido. Ao mesmo tempo que ocorre essa dilatação das artérias, enchendo, né, esses espaços de sangue, as veias vão ser comprimidas, né, vão ser empurradas contra a parede. E aí o sangue não consegue sair desse corpo, desses corpos cavernosos. Então a ereção ela consegue se manter durante um tempo. Sistema nervoso autônomo está envolvido tanto com a ereção como com a ejaculação, tá? Então, normalmente a ereção é sistema nervoso parasimpático e a ejaculação é quando chega no nível máximo, né, de excitação e aí ativa o sistema nervoso simpático e ocorre a ejaculação. A saída daqueles líquidos que foram secretados pelas glândulas mais os espermatozoides. E aí, quando ocorre essa ejaculação, as veias, elas vão se dilatando e o sangue começa a sair desse órgão, tá? Causando a flacidez novamente. Nessas outras imagens aqui, ó, nós vemos mais inferiormente o corpo esponjoso, tá? Então, aqui no interior do corpo esponjoso, nós temos a uretra esponjosa e superiormente aqui, ó, os corpos cavernosos. Nessa outra imagem também, ó, corpo cavernoso e mais inferiormente o corpo esponjoso. Esses 3 cilindros, eles são revestidos, ó, por fáscias, por túnicas, tá? Então, ao redor, né, desses cilindros, né, tecidos eréteis que eu acabei de falar, existem esses envoltórios. E mais externamente, então, tem a pele. E aí aqui a gente vê a parte que fica fixada lá próximo do osso do quadril. Então, nós vemos, ó, superiormente os corpos cavernosos, que aqui estão em rosa, tá? E inferiormente o corpo esponjoso, que aqui está em roxo, nas duas imagens. A parte mais fixa aqui, ó, dos corpos cavernosos, nós chamamos de ramos do pênis. Ó, ramo e o outro ramo. Cada corpo cavernoso tem o seu ramo. Enquanto que o corpo esponjoso apresenta 2 dilatações, tanto na parte que está fixa lá no osso do quadril, ou próximo do osso do quadril, como a sua extremidade mais distal. A dilatação que está aqui na raiz, ó, é chamado de bulbo do pênis, tá? Ó, bulbo do pênis. E a dilatação na sua outra extremidade, nós chamamos de glande do pênis. Então, ó, nós vemos aqui, ó, o ramo, então os ramos fazem parte dos corpos cavernosos, e aqui nós vemos, ó, o bulbo do pênis, que faz parte do corpo esponjoso, e aí ele se continua todo aqui, e na sua extremidade mais distal, nós vamos ter outra dilatação, que corresponde à glande do pênis. Bulbo do pênis, glande do pênis. A parte fixa nós chamamos de raiz do pênis, tá? E a parte livre, tudo que não está fixo, é chamado de corpo do pênis. Aqui mostrando uma imagem natural,
tá? Então, nós temos aqui uma imagem natural de um cadáver, obviamente, né? Então, nós temos, ó, o corpo mais central e mais inferior é o corpo esponjoso, e os dois superiores correspondem aos corpos cavernosos. Aqui nós temos os ramos, ó, do pênis e aqui o bulbo do pênis. E na extremidade mais distal, a glande do pênis. E aqui esse pênis cortado, né? Então a gente tem uma secção aqui do pênis onde a gente consegue visualizar muito bem. Gosto muito dessa imagem. Ó, nós conseguimos ver os dois corpos cavernosos. Aqui sim ele tem essa aparência de uma esponja, ou até mesmo, algumas pessoas até lembram, quando olham uma imagem dessas, de um osso trabecular, né? Um osso esponjoso, que apresenta essas lacunas, esses espaços no seu interior. Porém, o pênis não é uma estrutura óssea, tá? Então, nós vemos esse tecido, esses dois cilindros de tecido erétil superiores, que correspondem aos corpos cavernosos. No centro, aqui, nós vamos ter as artérias, e quando ocorre a ereção, esses espaços aqui se enchem de sangue. E aqui embaixo, nós temos o corpo esponjoso, ó, e no seu interior está bem nítido aqui, bem claro, bem fácil de visualizar. Nós temos a uretra esponjosa. E aí, como eu falei para vocês, a extremidade mais distal da parte esponjosa, ou do corpo esponjoso, nós chamamos de glande do pênis. É na glande do pênis que nós vamos encontrar uma abertura, e essa abertura é chamada de ósseo externo da uretra. Então, é através desse ósseo que a urina é eliminada e o sêmen é eliminado do corpo do homem. Além disso, nós vamos ter aqui a presença, ó, de uma prega de mucosa, ou até de pele mesmo, como se fosse uma pele que recobre essa glande. Essa pele é chamada de prepúcio, tá? Então, essa é uma pele móvel, então que é possível movimentar ela para expor a glande. Prepúcio. E essa prega que nós vemos aqui é chamada de frênulo do prepúcio. Existe uma condição onde não é possível expor completamente a glande. Ou seja, quando essa estrutura aqui, ó, que eu falei para vocês, essa pelezinha, né, que é chamada de prepúcio, ela não se movimenta o suficiente para expor a glande. E essa exposição da glande é importante na hora da higiene, tá? Se a pessoa não consegue expor a glande, ela não consegue fazer uma higiene adequada, tá? Uma limpeza adequada. E aí, em alguns casos, é necessário que se faça uma cirurgia. Essa incapacidade de expor completamente a glande é chamada de fimose, tá? Então, é quando a glande do pênis não é totalmente ou completamente exposta, né? Que essa pele, esse prepúcio, ele não se movimenta o suficiente, ele vai desencadear um quadro que é chamado de fimose. E a cirurgia que é feita, né? Então, existe uma cirurgia que é feita para a retirada dessa pele que não se movimenta, é o que nós chamamos de circuncisão. A circuncisão é feita por questões higiênicas, tá? Então, para a pessoa ter uma higiene melhor, conseguir limpar de forma adequada essa região da glande do pênis, é indicado que se faça essa cirurgia. Em pessoas que, em homens que não conseguem expor totalmente a glande. E algumas religiões, né, como os judeus, já faz parte dos rituais religiosos que tantos dias após o nascimento é feita essa cirurgia para a retirada do prepúcio, tá? Então, não tem nada a ver com a incapacidade de expor ou não, são questões religiosas. Então, aqui nós vemos, ó, o pênis, ou a glande do pênis, né, onde não foi feita essa circuncisão, então tem a pelezinha aqui, e após a circuncisão, ele se apresenta dessa forma, tá? Então, aqui em cima também nós vemos, ó, o prepúcio, recobrindo a glande, e aqui quando esse prepúcio foi retirado. Aqui só mostrando novamente, então, os trígonos, né, da região do períneo. Então, no sistema reprodutor feminino, nós temos o trígono urogenital mais anterior e o trígono anal mais posterior. Da mesma forma, no sistema reprodutor masculino, trígono urogenital e o trígono anal. Não sei se vocês viram isso na embriologia, né? Mas só para
questões de informações, até um período do desenvolvimento embrionário, não é possível saber o sexo ou o gênero do bebê, tá? Então, nós vemos aqui que existem estágios indiferenciados. Então, tudo começa da mesma forma. Obviamente, o sexo já é definido na hora da fecundação, devido à presença dos cromossomos X e Y, tá? Isso sim já é definido lá no comecinho. Mas questões que são visíveis, que nós podemos visualizar e falar se é menino ou menina, a gente só consegue saber com algumas semanas de desenvolvimento embrionário, tá? Então, até um período, ó, tudo começa igual, tá? Então, vai se diferenciando, vai se desenvolvendo, na verdade, tudo muito semelhante, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. E após a nona semana, décima primeira semana de desenvolvimento intrauterino, começa a se diferenciar. Mas aqui nós conseguimos ver que é muito semelhante. Parece que é bem diferente os dois sistemas reprodutores, feminino e masculino, mas quando a gente vai comparar, a gente vê que é muito semelhante. Então, olha aqui, ó. O escroto no homem corresponde aos lábios maiores na mulher. A região do clitóris, que é o órgão erétil na mulher, corresponde ao pênis no homem, tá? Então, nós vemos, ó, o clitóris, nós não entramos em muitos detalhes, mas o clitóris apresenta uma glande, tá? Então, em amarelo, nós temos a glande do clitóris e a glande do pênis. Em verde, nós temos o prepúcio da glande aqui do pênis. Nós temos aqui também, só que é menorzinho, mas existe um prepúcio da glande do clitóris. E aqui nós vemos, ó, os corpos eréteis do pênis, existe também, só que em tamanho menor, né, na mulher, que são os corpos eréteis do clitóris, que são as estruturas que se tornam mais rígidas ou eréteis durante o ato sexual. E aí aqui mostrando, ó, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Então, aos testículos correspondem às gônadas no homem, os ovários são as gônadas nas mulheres que produzem os gametas, né? E aí a gente tem aqui um conjunto de ductos que vai conduzir os espermatozoides até ser eliminado do corpo. E aí na mulher a gente tem também aqui alguns ductos, né, a tuba uterina, o útero que vai ter uma função diferenciada, né, que existe apenas na mulher, que seria da gestação, né? E aí aqui nós temos a vagina e aqui nós temos o pênis, que são os órgãos de cópula.